Hoje, teremos uma experiência um pouco diferente. Normalmente eu não tenho medo de nada. Dito que eu sou um ser esplêndido, mas aquilo me assusta. Recentemente foi anunciado um novo jogo da franquia Sonic com o nome Sonic Generations, que me fez pesquisar mais sobre ele e eu acabei encontrando algo diferente. Entretanto, essa franquia é extremamente consagrada e jogada por muita gente. De maneira completamente resumida, Sonic the Hedgehog foi criado em 1990, quando a SEGA buscava uma nova maneira de competir diretamente com a Nintendo e seu mascote, Mario. É isso daí. Continuemos. Sempre vemos que quando algo é famoso, ou se torna fanfic mais 18 escritas por garotas menores de idade, ou se torna creepypastas. Com Sonic aconteceu as duas, mas hoje veremos uma das creepypastas criadas. Team Sonic, esse é o nome da máquina. Contarei a vocês a história desse ser maligno que come cidades e também algumas outras coisas. Ao primeiro momento, o que é visto é o Dr. Eggman, jogado no chão, por conta do que aparentemente foi um ataque. Com a metade da pele do rosto retirado, algumas tarjas pretas escondendo sua situação, a qual é subentendido que está mutilado. Sua expressão pode ser confundida com medo. Não, desespero, por conta de seu olhar já sem vida. No quarto onde ocorreu o incidente, somente é possível observar uma medonha silhueta, com olhos fixos e brilhantes, de uma criatura grotesca, ainda desconhecida espreitando nas sombras. Logo após é vista a seguinte mensagem de alerta. Temos acesso às imagens das câmeras de uma casa. Depois de conhecer o local a partir das câmeras, que deram uma agoniante e lenta volta por toda a residência, o que antes era uma silhueta, agora começa a tomar forma se aproximando da casa, adentrando-a. Assim, vemos a criatura observando sua próxima vítima. Escutamos uma respiração, um som desagradável. Então vemos o que aconteceu. A criatura antes desconhecida se mostra semelhante ao Sonic e o ouriço, se alimentando do cadáver do morador daquela casa. Esse primeiro capítulo foi estranho. Mas calma, a gente tem muito mais coisa para ver. Ao observar, percebemos a alteração completa do ambiente, de uma fita ambientada em escuridão e, em sua maioria, imagens estáticas. Vamos para uma animação extremamente vibrante e colorida, que traz até mesmo um certo conforto. Porém, isso acaba escalonando à medida que a fita continua a ser passada. Podemos ver Sonic com a feição e corpo mais parecida com sua versão original, mas uma mudança é claramente visível. Sonic devora um dos animais que normalmente salva em seus jogos. E não para por aí. Ao ver mais dos pequenos seres, parte para atacá-los, matando o primeiro pássaro e esmagando uma joaninha metálica onde havia um porquinho, que acaba sendo devorado também. Sonic se vira para a Green Hill Zone, cheia de seres, e vai em busca de outra refeição. Momentos depois, vemos Dr. Eggman colocando dos animais dentro de um dos seus robôs. O ser destrói sua parede e pergunta: "É você quem está transformando minha comida em pedaços de lixo metálico? Haverá consequências." Vemos o verdadeiro rosto do Sonic e o rosto deformado do Dr. Eggman. Tá, podemos perceber que as fitas não estão em ordem cronológica. Claramente essa acontece antes da primeira, pois podemos ver logo em seguida o que acontece com o Dr. Eggman. Mas ainda temos mais fitas para assistir. Antes de pensarmos verdadeiramente sobre isso, vamos continuar observando. Uma raposa é vista dormindo tranquilamente quando de forma repentina tem seu sono interrompido por passos rápidos e cronometrados, acordando confuso. Ao buscar a origem desse misterioso som, não consegue identificar sua causa, sobrando apenas o tímido silêncio que agora paira pesado, quase podendo ser sentido ao cair em seus ombros. Entre suas piscadas ainda sonolentas, enxerga por um momento a criatura que mais uma vez se une às sombras aparecendo na escuridão. Neste momento, o medo cai como um raio e percorre todo o seu corpo. Tails está apavorado. Das sombras em suas costas pode-se ouvir uma respiração ofegante e pesada. Tudo o que resta a Tails é esperar pelo seu trágico fim, quando da escuridão emerge a feição macabra de Team Sonic, que o ataca de forma brutal e rápida. Nas últimas 3 semanas, houve um aumento significativo dos relatos de pessoas desaparecidas em Hilltop County, com 946 pessoas desaparecidas até o momento.
Muitos apareceram até dentro de suas casas, e equipes de buscas enviadas à região também somem. A situação gerou pânico na população, e as autoridades estão sem solução. Por fim, vemos o estado de crescimento do Sonic. O vídeo começa com um policial saindo do seu carro e caminhando em direção à vegetação próxima. Em seu rádio há uma voz na qual eu particularmente não entendi o que disse, mas o oficial diz que não está entendendo e que perdeu a conexão. Nesse momento, vemos a distância, com seu formato esguio e assustador, sempre observando ao longe sua próxima presa. Shin Sonic no primeiro momento não faz nada. Parece estar esperando o primeiro movimento de sua vítima, para então começar seu sádico jogo de perseguição. A câmera treme e é evidente que nosso rápido protagonista está dando tudo de si por sua vida, ao continuar correndo, adentrando cada vez mais na floresta densa e escura que corta a escuridão na imensa floresta na direção do misterioso som. Então se depara com o pior, percebendo que não importa o quanto tenha corrido, continua sendo observado. Repentinamente a gravação muda. E nosso guerreiro policial encontra uma estátua um tanto estranha, com características humanoides, porém com traços de um touro e algo entalhado, como escritas as quais ele nunca viu. De forma abrupta, ao olhar para cima, vemos Shin Sonic com seu sorriso assustador, observando o policial. O mesmo tenta correr e apenas podemos ver a câmera tremendo, som de passos rápidos e o grunhido da fera. No último instante, temos um vislumbre da floresta noturna vista de cima, e assim, entre as árvores surge Shin Sonic com um rugido que faz com que as aves voem temendo por suas vidas. Observamos o que visualmente é Green Hill Zone dos clássicos jogos do Sonic, com o adorado Knuckles correndo por ela o mais rápido que pode enquanto pensa consigo e mais dúvidas surgem em sua mente, sendo a principal: o que estaria acontecendo neste lugar? Perdido em seus pensamentos enquanto corre, se depara com algo que lhe assusta. Ao dar mais atenção ao que acabara de encontrar, descobre que aquelas partes no chão não são apenas destroços, mas sim os pequenos animais que conhecemos nas gravações anteriores. Sua mente agora é um turbilhão, nenhuma resposta e ainda mais dúvidas que pairam no local. Então volta a correr pelas clareiras verdejantes que outrora cheias de vida, agora vazia, restando apenas o silêncio que o consumia. Pouco à frente, esbarra com Tails, que apenas o encara com um olhar fixo e distante. Knuckles tenta conversar com ele. Todo ao redor se distorce. Várias cópias grotescas de Tails surgem e tudo que vemos com a expressão do rosto do Knuckles, que antes era de confusão, agora pânico. Em suas costas, algo surge que arrepia todos os seus pelos. Shin Sonic. Então ele diz: Tente correr. Nosso Eggman começa a correr, porém Sonic é claramente mais rápido, alcançando e agarrando Knuckles, que tenta ter uma conversa com o tenebroso monstro azul. O que você é? Eu sou o que preciso ser. Não, você não pode ser o Sonic. O Sonic jamais faria algo assim. E o que você fez com Tails? Qual o seu propósito? São tantas perguntas. Deixe-me te mostrar tudo. Bem, eu devo confessar que essa última cena foi realmente sinistra. Mas contudo, entretanto, todavia, ainda temos mais uma última gravação. E eu sinceramente quero ver aonde vamos chegar nessa história. Vemos Knuckles passando por uma placa. Após isso, vemos uma nova transmissão da GAM. Sonic se tornou maior
e poderoso para continuar oculto do público. As réplicas do Tails se tornaram incrivelmente mais numerosas. Esse problema não se diz apenas mais aos Estados Unidos. Sonic está evoluindo em passos rápidos, e se algo não for feito em breve, o planeta inteiro estará em perigo. Sonic demonstrou uma extrema velocidade apesar de seu tamanho colossal. Sonic limpou a distância de vários quilômetros entre Hilltop County e Stadium Square em segundos. Devido ao seu tamanho e sua velocidade, ele foi capaz de devastar várias cidades enquanto se movia. Parecia não ter interesse nos civis de Stadium Square. Ele sondava o local, como se estivesse procurando por algo, até que soltou um grito mortal. Depois de conseguir a esmeralda, ele desapareceu em um piscar de olhos. Knuckles, exaciado da Gun, chamou a atenção com a ideia. Em um certo momento, as super esmeraldas estavam com imenso poder. Knuckles sugeriu a Gun focar em prevenir Sonic de conseguir mais esmeraldas. Ele voltaria no tempo para pegar as super esmeraldas. Ele planeja usá-las contra Sonic. Com a morte do Dr. Ivo Robotnik, não temos meio para pará-lo. Essa seria a melhor aposta. O número de pessoas sumindo já ultrapassou de milhares. Isso sem incluir a quantidade incontável de vítimas causadas por um simples movimento de um lado para o outro. Já houve relatos sobre Tails sequestrando pessoas em outros países. Algumas partes dos Estados Unidos já declararam lei marcial. Tememos o que essa coisa pode fazer se conseguir mais esmeraldas. Que Deus nos ajude. Por fim, vemos Knuckles voltando ao passado. Tá certo, muita coisa aconteceu e bota muita coisa nisso. Mas de forma completamente resumida, vemos que existe um ser que visivelmente não é mais o Sonic, que acompanhamos nas séries e jogos. Aquele protagonista azul que sempre salvava os animais, preza pela liberdade e pela felicidade, foi mudado para um ser completamente bizarro, assustador e comilão. Brincadeiras à parte, não sabemos o que aconteceu com o Sonic, mas sabemos claramente o que ele está fazendo com os outros. Mas ao decorrer das gravações, fica visível que existe um ritual sendo completo à medida que Sonic mais se alimenta de pessoas, quanto das esmeraldas que consegue à medida que o tempo passa. Entretanto, nosso herói vermelho, Knuckles, é o cara que está disposto a tentar resolver toda essa papagaiada. Como de costume, vou ler para vocês algumas teorias que estão sendo feitas nos comentários dos vídeos dele. Ty Records LOL diz: Prime Knuckles vai lutar solo. Deixe-me dizer o que Shin Sonic realmente é. Sonic foi infectado por uma bactéria. Não tenho certeza de qual bactéria poderia ser, mas ela causa uma fome imensa. Podemos ver isso no episódio de Knuckles, enquanto Shin Sonic diz: "Vou te mostrar tudo", enquanto ele começa a devorar Knuckles. Podemos ver na primeira foto uma bactéria. Minha teoria é que Shin Sonic foi infectado. @KingBash6466. Espere, já que o Gun existe nesse universo, isso provavelmente significa que o Projeto Shadow também pode ser uma coisa. Deus, você poderia imaginar se ele fosse basicamente como esse Sonic, mas 10 vezes pior? @Supimpa3454. 3 coisas que eu gostaria de salientar. Se Knuckles realmente pegar todas as Super Esmeraldas e se transformar em Hyper, mesmo que Shiny Sonic as Esmeraldas do Caos e se transformar em Super, Knuckles ainda seria capaz de derrotar Shy Sonic. Isso demonstra o quão superior a forma Hyper é comparada ao Super. 2. O governo e os militares parecem e estão desesperados, a tal ponto que só as Super Esmeraldas são uma opção válida para contra-atacar. O peso que a afirmação "nenhum outro meio de impedir tal ameaça" tem é enorme quando você pensa sobre isso. 3. Se a Gun existir, então Shadow também poderia existir, e seria um aliado valioso na luta contra Shine Sonic com seu controle natural sobre os poderes do caos. Ufa! Acredito que seja isso. Ainda temos que esperar mais capítulos dessa história medonha para saber qual caminho o criador Evanimas está disposto a nos mostrar. Agradeço por observarem junto a mim até agora, e tomem cuidado, porque talvez alguém além de mim esteja te observando também.